Olá, bem-vindos a mais uma Zona Nerd. Hoje vamos resolver um exercício da época especial de 2019. Considere que no reator de volume variável existem apenas as substâncias A, B e C, todas em fase gasosa, que reagem entre si de acordo com a seguinte equação. Vamos cá escrever A gasoso mais 3B gasoso em equilíbrio com X, não sabemos este coeficiente estequiométrico, gasoso. Muito bem. Numa reação química em sistema fechado, poderá ocorrer a variação. Ora, vamos lá ver. Da massa do sistema, não, porque, segundo a lei de Lavoisier, a massa do sistema vai conservar-se. Da carga elétrica total, também não, porque esta equação química não envolve as cargas elétricas, portanto está tudo neutralizado. No número total de eletrões, também não, porque por mais que os átomos se rearranjem entre si, os eletrões pertencentes a cada átomo no total vai sempre ser igual. No número total de moléculas, aí sim, é possível, pode ocorrer, uma vez que o rearranjo atómico pode originar menos ou mais moléculas. Portanto, neste caso, seria a opção D. Muito bem. Depois, na 2.1, portanto, temos aqui este gráfico, o gráfico da figura 7, e representa a temperatura. Desculpem eu não estar a aparecer agora, mas é mais fácil assim eu não aparecer e vocês verem aqui esta imagem. Portanto, o gráfico da figura 7 representa a temperatura de 327 graus Celsius, as quantidades de equilíbrio de A, B e C existentes no reator em função da pressão P. Portanto, temos aqui a 50 atmosferas, 100 atmosferas e 150 atmosferas. Muito bem. Então, 2.1. Aumentando o volume do reator, a quantidade de equilíbrio, portanto, vamos lá. Primeiro, se aumentar, isto é o 2.1, se aumentar o volume, significa que diminui a pressão, está bem? Primeiro raciocínio a fazer. Muito bem. Portanto, aumentando o volume do reator, a quantidade de equilíbrio de C, vamos ver ao anterior, não é? Portanto, diminuindo a pressão, quando baixamos a pressão, o que é que acontece a C? A quantidade diminui, não é? Portanto, quando baixamos a pressão, que é neste sentido, a quantidade de C vai diminuir, certo? Então, a primeira diminui, o que significa que a reação inversa, não é? Porque C é um reagente, é favorecida. Portanto, vai ser a opção C, diminui e inversa. Muito bem. Continuando, 2.3. Admita que a 327 graus Celsius e à pressão de 100 atmosferas, portanto, vamos colocar aqui, pressão de 100 atmosferas e temperatura igual a 327 graus Celsius. O volume molar dos gases A, B e C é 0,49 cm3 mol menos 1. Muito bem. Determina a constante de equilíbrio Kc da reação considerada a esta temperatura. Apresentar todos os cálculos efetuados. Ora, muito bem. Portanto, nós aqui, o que é que temos que fazer? Primeiro, temos que confirmar, olhando para o gráfico, eu vou colocar aqui o gráfico porque faz mais sentido, não é? Portanto, nós sabemos que a constante de equilíbrio, e agora vou passar para aqui, a constante de equilíbrio, desculpem só tirar aqui o cursor, portanto, a constante de equilíbrio vai ser C elevado a X, e esta vai ser a nossa primeira tarefa, sobre A vezes no equilíbrio vezes B no equilíbrio elevado ao cubo. Pronto, então, nós vamos verificar aqui no nosso gráfico quem é quem para podermos confirmar.
Bom, então, este aqui, sendo o reagente, já estava identificado, como é que nós vamos ver quem é o A e quem é o B? Portanto, nós já eventualmente poderíamos ter feito esta análise durante a execução das outras alíneas. Eu vou assim desaparecer para verem melhor. Portanto, aqui, o que é que acontece? A variação é este bocadinho em relação ao início e ao equilíbrio. Enquanto que este tem uma variação mais ou menos 3 vezes maior entre o início e o equilíbrio, varia muito mais. Então, quer dizer que este vai ser o B e este vai ser o A. Fica, portanto, em termos do gráfico, não é? Ficará o C e depois a outra risca é o B e a outra risca é o A, tá bem? Que é para vocês terem assim uma noção, mais ou menos, conseguirem acompanhar. Muito bem. Desculpem, troquei aqui A, B. Agora, o que nós podemos confirmar é o coeficiente estequiométrico ali de C. Nós estamos a ver, portanto, se nós verificarmos o B, portanto, relativamente a esta, daqui para aqui é uma diferença que é 3, o coeficiente estequiométrico, não é? Portanto, daqui para aqui é 1, o que significa que esta variação de C está entre a variação de A e de B. E, portanto, provavelmente o coeficiente estequiométrico irá ser 2. Mas como é que nós podemos confirmar? Vamos então ver o número de moles inicial de cada um deles. E depois, portanto, vemos o número de moles inicial lendo no gráfico, e aí vocês têm que fazer download mesmo do enunciado para conseguirem contar as quadrículas, porque não é fácil, está bem? Tem que contar com rigor. Depois vemos a quantidade química no final, em equilíbrio, e fazemos o ΔN, está bem? Portanto, depois de fazerem uma leitura correta do gráfico, vamos então, eu vou pôr aqui as quantidades, está bem? Depois de eu ter feito exatamente isso, portanto, imprimi, obviamente, e vi direitinho a fazer as leituras. Portanto, no início, ou seja, quando a pressão é igual a 50 atmosferas, o que é que nós temos? Temos uma concentração, uma quantidade de A igual a, portanto, vamos pôr inicial, igual a 3,43 mol. Uma quantidade de B igual a 2, inicial, igual a 2,80 mol. E uma quantidade de C igual a 3,70 mol. Pronto. Depois, para uma pressão de 100 atmosfera, que foi de resto o que nos disseram no enunciado, está bem? O que é que nós vamos ter? 3,15, a quantidade de A final diminuiu, não é? 3,15 mol. A quantidade de B final foi de 1,95 e de C, quantidade de C final, é de, deixa-me ver aqui, porque aqui não consigo, portanto aqui 3,15 e 3,70, aqui 3,70, aqui era 3,15. Pronto. Confirmem mol. Confirmem estes valores na vossa leitura do gráfico, está bem? Se nós fizermos aqui o ΔN, vai ser menos 0,28. Aqui o ΔNB, porque obviamente se consumiu, 0,85, e aqui produziu-se ΔN de C, vai ser 0,55. Para confirmarmos os coeficientes estequiométricos, fazemos as razões entre eles, não é? ΔN de B sobre ΔN de A, por exemplo, e isto vai dar... Podem colocar sempre em módulo, porque não faz diferença, porque nós só nos interessa saber a razão, 0,28, e isto vai dar aproximadamente 3, portanto, de coeficiente estequiométrico, não é? Portanto, portanto, dá 1, A é igual a 3B, não é? Depois aqui,
o ΔN de C sobre o ΔN de A é igual a 0,55 sobre 0,28, isto dá aproximadamente 2. E, portanto, podemos confirmar que aqui é um 2. Bom, e agora, para conseguirmos calcular aqui a nossa constante de equilíbrio, o que é que nos falta? Nós temos as quantidades de equilíbrio, falta-nos só o volume. E tinham-nos dado aqui o volume molar. Então, a V sobre N, não é? Portanto, o N, vamos colocar o N total para conseguirmos retirar o nosso volume total. Então, o N total vai ser a soma dos nossos N's, está bem? Vai ser a soma dos nossos N's, que dá 8,80 de equilíbrio. O N total é a soma dos N's de equilíbrio, está bem? Pronto, então aqui fica 0,49 é igual a V sobre 8,80. O V vai ser igual, precisamente, deixa-me ver aqui que eu já tenho o cálculo feito. 4,312 decímetros cúbicos. Muito bem, então agora é só substituir aqui, certo? Portanto, a quantidade, no equilíbrio é 3,70 sobre 4,312 ao quadrado sobre portanto, 3,15 sobre 4,312 vezes aqui 1,95 sobre 4,312 ao cubo. Exatamente. Portanto, podem verificar tudo direitinho. Isto dá 11. Está bem? Portanto, este exercício acabava por ser um bocadinho mais complexo do que os demais, embora fácil de entender, porque primeiro tinham que reparar aqui que não podiam ir ao gráfico simplesmente olhar para as quantidades de equilíbrio, porque pediam numa pressão de 100 atmosferas e, portanto, depois fazer as razões entre estas duas situações e só depois é que então iriam ver o equilíbrio, ok? Espero que tenham entendido e até à próxima!